Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Estamos reunidos, para mais uma reunião de estudos, na nossa casa. E como a gente sempre inicia, não como um ritual, mas como uma homenagem ao nosso mentor, o Ricardo e o Cláudio, vão cantar a música que foi feita para Padre Germano, que é o mentor da nossa casa. Padre Germano, olhai por nós, dai-nos a bênção do Senhor. Padre Germano, olhai por nós, mostre-nos o caminho do amor. Espírito simples, mas superior, sempre pronto pra nos amparar. Espírito vivo, que voa vertical, Padre, seu amor é imortal. Nossos reais é uma dádiva de luz, de caridade, sempre em nome de Jesus. Padre Germano, nosso mentor, longe de temor e de amor. Padre Germano, nosso mentor, longe de temor e de amor. Obrigada, meninos. Agora nós vamos fazer uma página de abertura e eu vou chamar o nosso irmão Cristiano, que vai fazer a página para a gente, fazer um comentário. Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja em nossos lares e nos nossos corações. O capítulo de hoje é de um livro que eu estou lendo, que é Contos desta e Outra Vida, do Chico Xavier, que foi dito pelo Espírito Irmão X. E o capítulo é o 6, que diz Telefonema Inesperado. Eu vou resumir a história, tá? Mas o livro nós temos disponível na nossa biblioteca. É Contos desta e Outra Vida, que são diversos relatos pelo Espírito Irmão X. E o capítulo 6, que se diz Telefone Inesperado. Laurindo Matoso sentia-se no auge da exaltação doutrinária. Iniciava os comentários de 30 noites, que seriam consagrados a estudos sobre dinheiro, a face do cristianismo, e exprimia-se sempre severo. Lembrava das histórias dos grandes sovinas, relacionava os desastres morais surgidos da finança inconveniente. O ouro, meus irmãos, dizia Laurindo, pontificava solene, é o pai de quase todas as calamidades da terra. Abre a vala da prostituição, gera a delinquência, incentiva a loucura e corrompe o caráter. Onde aparece a miséria, procurai por perto a fortuna. Então, sempre o Laurindo ele colocava que o dinheiro é a fonte de toda a miséria. Mas os irmãos que estudavam com ele diziam, mas você não considera o dinheiro como recurso da vida? Ponderava o irmão Monte, que era o irmão mais velho da turma. A direção equivale. A água governada faz a represa sustenta a usina cria trabalho e o trabalho é a felicidade de muita gente. Ora, gritava Laurindo, que era o implicante com o dinheiro, esmurrando a mesa. Lá vem você, o filósofo espírito.
Como assim? Sorriu o ancião prestimoso, e Laurindo continuou. Qualquer dinheiro desnecessário a quem o possua é porta aberta à demência. A dona Clélia, que é outra irmã, veio. Imagine você mesmo num caso de provação, recolhendo um amparo amoedado de algum amigo. É impossível que você amaldiçoe o auxílio espontâneo, ou seja, necessitando de um valor de um dinheiro para qualquer necessidade. Como eu vou amaldiçoar uma ajuda que eu venha a receber? Então, a assistência é tarefa para governos, tergiversou o orador, Laurindo, colocando toda a responsabilidade no governo. Sim, concordou a interlocutora, mas por vezes a representação dos governos, embora respeitável, custa muito a chegar. E o dinheiro generoso que pode ajudar nos casos de família, acentuou Dona Zuma. Naturalmente, o senhor não tem, como nos acontece, um filho acusado por um desfalque no banco. A quantia que nos foi emprestada para salvar-lhes o nome funcionou como bênção. Resumindo, durante a discussão, nesse acalorado tema sobre dinheiro, juntamente com o cristianismo, a doutrina espírita, o telefone toca. E o Laurindo, preocupado, atendeu o telefone e era a notícia da esposa dele dizendo: meu avô morreu e deixou-lhe todos os seus bens, a fazenda, os depósitos, as apólices, o avô da esposa do Laurindo, que é o implicante. Precisamos combinar tudo. É muito problema por decidir. Muito dinheiro, muito problema. Né? Mas creio que a herança nos libertará de todo o cuidado material para o resto da vida, dizia a esposa do Laurindo. Então Laurindo, atarantado, pediu desculpas a todos e interrompeu o estudo. E disse que precisava sair urgentemente. No final da palestra, o Osvaldo, que era outro irmão, dizia: um amigo que acompanhava as instruções, empunhando as notas. Temos um mês inteiro para discutir o temário, explicou o orador. O dinheiro é flagelo dos homens. É imperioso guerreá-lo sem tréguas. Continuarei amanhã. Isso o Laurindo já tinha ido embora da casa. Os dias se passaram e, por mais solicitado ao regresso, Laurindo nunca mais voltou. Ou seja, com a herança que ele recebeu, o dinheiro do avô da mulher, que ele implicava tanto com o dinheiro, com aquele bem que era amaldiçoado, que trazia desgraça, ele nunca mais voltou. Eu li essa parte hoje, gostei, foi agora à noite eu decidi, vou ler esse texto, porque serve como exemplo para todos nós, não apenas como referência ao dinheiro, mas tudo que a gente procura ajuda do céu, né? Quando a gente vem na casa espírita, que a gente solicita o amparo espiritual, o equilíbrio dos nossos pensamentos, aquela saúde para a gente, a saúde para o ente querido, quando a gente pede uma oportunidade de trabalho, quando a gente pede uma reconciliação, quando a gente pede o alimento de cada dia, né? Quando nós estamos sempre necessitados, a gente procura Deus em toda a sua magnitude, né? A gente se recolhe, a gente fica humilde, a gente se põe de joelhos. Mas e quando a gente consegue, como foi o caso de Laurindo? A gente vai abandonar a nossa fé, a nossa casa, o nosso Deus, porque a gente só procura na dificuldade, quando a gente está bem. Né? Então a gente tem que agradecer por todas essas situações, não apenas pelo exemplo do capítulo que foi sobre o valor, o dinheiro, mas tudo aquilo que a gente vem buscando dentro das nossas realizações, que a gente pede tanto a Deus. Quando a gente conseguir, a gente vai abandoná-lo e vai procurá-lo de novo na necessidade? Né? Então fica para reflexão, para mim, para você, para todos nós. Muito obrigado por me ouvir. Boa noite a todos. Obrigada. Igual aqueles 10 que Jesus curou, né? Só um que voltou para agradecer e ele pergunta: só você? E os outros 9, né? Nem lembraram, né? Nem lembraram mais de Jesus, já tinham conseguido o que queriam. Então, realmente é uma reflexão aí que fica para essa noite. Vamos fazer agora a nossa prece para iniciarmos o estudo. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, o nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre querido, a Germano, mentor espiritual desta casa, e toda a sua falange de trabalhadores que nos envolvam com seus fluidos benéficos, que irão trazer para nós tudo aquilo que precisamos. Que neste momento, toda essa energia do plano espiritual possa nos trazer aquilo que viemos buscar. Às vezes, vamos conseguir
pensar que não conseguimos, mas com certeza iremos receber aquilo que precisamos, não aquilo que queremos, porque às vezes o que queremos não é o que é o melhor para nós. Mas com certeza estaremos aqui recebendo esses fluidos que irão recompor o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Vamos receber a palavra, já começamos a receber a palavra que explica, que nos faz entender os porquês da vida. Pedimos por todas as atividades da nossa casa nessa noite, que já se iniciaram e até o fim que sejam amparados. Pedimos também por todos aqueles nomes que foram colocados ali nas caixinhas, de irmãozinhos encarnados, doentes, aflitos, pelos nomes dos irmãozinhos desencarnados, que necessitam também das nossas preces, do nosso amor, e para aqueles que foram trazidos à nossa casa para tratamento, principalmente numa época um pouco conturbada como essa, próxima ao Carnaval. Pedimos pela água que foi colocada ali, que seja fluidificada e seja colocado o remédio necessário para a continuidade dos tratamentos. Pedimos pela nossa irmãzinha Lourdes, que fará o uso da palavra, que ela seja inspirada, amparada pelos seus mentores, para que ela nos traga aquilo que precisamos ouvir nessa noite. E assim, então, pedimos a permissão para dar início, né, à nossa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Bom, hoje o tema é: não se pode servir a Deus e a mamon. Né? Aqui é a nossa irmã Lourdes. Tem alguém novo aí? Você? A outra irmã ali? Sejam bem-vindas à nossa casa, né? Uma casa de estudo, uma casa de oração, uma casa de bênçãos. Todos que vêm aqui, né? Que se sintam à vontade, qualquer dúvida é só perguntar. Esse crachá aqui serve para isso, hein? Para identificar, e quando tiverem alguma dúvida, perguntem aí a algum trabalhador da casa. Até sejam bem-vindos à nossa casa nessa noite. E agora é contigo, Lourdes. Obrigada. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz para todos nós, né? Hoje o Evangelho, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a mamon. Deus, nós sabemos, né? Se é que nós temos pura certeza de quem é Deus ou o que é Deus. Conhecemos mais Jesus pelos seus ensinamentos, né? Tudo que ele deixou, mesmo a gente não aprendendo tudo e sempre, né? Agora, o significado de mamon. Eu fui lá pesquisar e descobri que é um termo muito antigo, do aramaico, muito antigo, e que foi muito usado na Bíblia e no Evangelho. E o que significa mamon? Dinheiro, tesouro, fortuna. Nós estávamos sintonizados, Cris. Tanto que o capítulo todo vem falando sobre dinheiro, sobre fortunas, né? E vou tentar ser até mais breve, né? Para não complicar tanto. Não, já veio direto, me deu um alívio tão grande que poxa, a sintonia tá ótima da casa. Primeira coisa que Jesus fala para nós sobre isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará a outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamão. São Lucas, capítulo 16, versículo 13. Por que a gente não pode servir os dois ao mesmo tempo? Né? Porque o dinheiro, o tesouro, né? Muitas riquezas trazem um conflito entre os homens.
né? Às vezes, as pessoas se perguntam por que tanta diferença entre as pessoas, mas Deus sabe o porquê. Ele não é malvado, não é cruel, não está brincando com ninguém. A gente vai levando em cada encarnação aquilo que a gente precisa passar e, às vezes, provar. Eu posso ficar muito rica. Jesus nunca falou para a gente que não pode ser rico, que não pode estudar para melhorar de vida, que você tem um sonho de ter uma fábrica, uma empresa. Não é proibido, não é pecado, né? Nada disso. O que você tem que saber é administrar isso. Né? Laurindo, né? Mostrou isso bem claro, né? Falava tanto quando ele recebeu, né? Sumiu, não quis saber. E aí, quando a gente recebe muito dinheiro, será que a gente é capaz de utilizar tudo que a gente está aprendendo? Né? Que fora da caridade não há salvação. Eu posso ter muito dinheiro, mas a gente tem que aprender a dividir. Não é dar. Vou distribuir. Mas eu posso gerar empregos. Eu posso gerar possibilidades para outras pessoas. Eu posso doar, fazer doações para instituições de pobres, de criança abandonada, de idosos, de um hospital que está caindo aos pedaços e precisa de um apoio. A gente pode ajudar de várias formas. A gente pode utilizar essas riquezas de uma forma muito bonita, dividindo, né? E criando cada vez mais dinheiro, criando oportunidades para as pessoas. A inclusão. Tem muitas empresas agora que estão fazendo a inclusão com pessoas deficientes, que precisam ganhar dinheiro e estão podendo se envolver nesse meio de trabalho, porque algumas pessoas têm a sensibilidade de que essas pessoas precisam. Mas também não adianta a gente estar aqui dentro ou uma pessoa estar dando 1000 caridades e não dar um bom dia para um porteiro, para um lixeiro, né? Para um mendigo que às vezes olha para você, pede, né? Pelo menos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um respeito. Não quer dar dinheiro, paga a comida, né? Leva a comida, leva a roupa. É saber dividir isso, administrar isso. Mas também eu não posso ser o avarento que a gente conhece tanto aí, né? Aquele que guarda, 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 não divide nada, passa até fome, né? Segura, deixa a família passar fome, não deixa, quando você vai ver, tem muito dinheiro, muito dinheiro guardado. E para quê? Só para ele? Não divide, não faz nada. Isso é uma doença, é uma coisa assim, fora do sentido de qualquer pessoa. Deixar até a família passar por uma situação dessa. A gente pode estudar. Quantos a gente ouve aí que eram muito pobres e foram trabalhando, e foram criando oportunidades, foram estudando e conseguiram muitas coisas, né? Saíram da miséria. Outro dia eu soube de uma história, o rapaz era tão pobre, veio para o Rio, ficou mais pobre ainda, que até na rua estava morando, e que foi pedindo aqui e ali, fazendo um bico aqui, fazendo um bico ali, foi estudando, conseguiu a oportunidade, foi trabalhando. Hoje em dia tem a empresa dele do que ele queria fazer, que está bem, construiu uma família, ganha o dinheiro dele e ele doa sempre uma parte
para pobres. Porque só quem já passou fome e sente na pele, né, a dificuldade, sabe o valor de um prato de comida, né, de um apoio, de alguém arrumar um emprego para essa pessoa. São coisas muito difíceis. Muita gente não tem dinheiro para comprar remédio. A gente vê aí no noticiário todos os dias pessoas com doenças graves que precisam de remédios que são muito caros, às vezes alguns até importados, e que o SUS não tem para oferecer. E essas pessoas vão piorando o seu estado. Por que uma empresa tão grande, que tem um capital, né, tão grande, não poderia doar? Tudo bem, às vezes não dá para comprar, doar, né, mas pelo menos para o seu estado, né, para o seu município, tentar dividir, tentar amparar. Quantos são tão esnobres que recebem uma herança e detona essa herança toda em bebidas, em festas, em viagens. A gente já viu algumas notícias aí, até do último Playboy, né? Que perdeu tudo, não vou citar o nome, que perdeu tudo, assim, fazendo festas, mulheres, né? Será que um dia, lá na frente, ele não vai se arrepender, né, de não ter o básico, porque perdeu, né, tudo, teve que vender tudo? É complicado. Por que não pensar um pouquinho no futuro? Eu não vou dizer, eu vou guardar tudo para o futuro. Não, as pessoas têm que se divertir, estudar, sair, ter um prazer de uma viagem, mas não precisa meter os pés pelas mãos. Outros, então, que estão dentro das instituições religiosas e que não dá um tostão para ninguém. E estão ali dentro fazendo, dizendo que fazem, acontece, que conhece Bíblia, que conhece isso, conhece aquilo, e não é capaz de ajudar os seus colegas que estão organizando quentinhas para dar para o pobre na rua, que estão organizando cestas para dar para quem bate a porta da instituição para pedir comida, apoio, que não dão roupa, que guarda só para si, né? Tem pessoas que acumulam roupas, sapatos. Para que eu ia precisar de uma sapateira com 1000 sapatos? Não ia usar nem a metade. Não ia usar nem a metade. E tem gente que tem. Não, só tem 365 dias, né? Pois é. Usar um por dia. E as bolsas? Tem bolsa combinando com isso, com aquilo. Outro dia eu estava vendo uma reportagem disso, de uma pessoa, acho que até fora do país. Eu falei, gente, como é que eu uso esses sapatos todos? Eu uso os meus, e estou satisfeita. Por que isso tudo? Não que seja errado, você pode ter um prazer, mas será que você divide? Se você não usa, será que você não pode doar ou comprar e doar para algum lugar, né? Porque aí diz, não, é só meu, não vou dar para ninguém. É só meu. Vamos dividir, né? A riqueza é exatamente a gente saber como entregar. A gente ter a sensibilidade de, às vezes, perceber que do nosso lado tem uma pessoa que tem menos do que a gente e que não custa nada. Se eu tenho 3 quilos de feijão, por que eu não posso dar? Se eu tenho 5 quilos de arroz, por que eu não posso pegar um e dar para uma pessoa que esteja precisando? Isso não nos custa nada, gente. Quer dizer, tem um custo financeiro, mas e a satisfação de você estar ajudando alguém? É muito diferente. Então, o mamon é essa situação. É quando você utiliza também um posto, né, de destaque,
para ganhar mais dinheiro, você acaba subjugando outras pessoas, acaba exercendo um poder sobre os outros, ilude, né? O famoso 171, acho que é o único artigo que todo mundo conhece, é o 171, né? Que as pessoas utilizam a sua inteligência, a sua capacidade de criar, né? Que poderia estar fazendo coisas maravilhosas para o próximo, mas não, ele cria para tirar do próximo, né? De forma tem hoje em dia. E principalmente de idosos, né? De idosos, que os coitados às vezes, né, se perdem e acham que aquilo é verdade e vai se embrenhando porque está no desespero, ou porque está faltando dinheiro, ou porque disseram que sequestraram alguém da família, e tiram dinheiro das pessoas assim, pura maldade, só para arrecadar dinheiro. Aí pegam dinheiro, estão iludindo essas pessoas, e aí? Será que eles não param para pensar que um dia eles vão ter que responder por isso? Né? Não adianta dizer que é uma pessoa maravilhosa, cheia de poder, dirige uma empresa ou tem uma empresa maravilhosa, e lá fora não dá caridade nenhuma, é preconceituoso, é racista, é tudo de mal. Né? Não dá atenção, espanta crianças quando vem na rua para pedir alguma coisa. Isso é muito triste, a gente vive isso. E muita gente às vezes fala, ai meu Deus, eu queria tanto ganhar na loteria para poder ajudar fulano, ciclano. Mas será que quando ganha faz isso realmente? É o que eu digo. Eu até gostaria de ganhar, sim, mas é dinheirinho. Porque se eu ganhasse assim milhões, eu ia ter mais trabalho. Porque eu não ia querer, né? Se Deus me deu a oportunidade de ganhar milhões, eu ficar parada. Gente, aquilo ali foi um presente, né? Um presente. Eu tive a inspiração de escolher lá os númerozinhos e ganhar. Aí eu vou ganhar milhões e vou falar assim, vou ficar quietinha aqui no meu canto, só curtindo. Não. Eu ia trabalhar mais. Ou seja, a velha tem que trabalhar mais, porque eu ia querer gerar emprego, criar oportunidades, fazer com que os meus filhos percebessem como eu faço, para perceber que existem muitas pessoas em torno e que precisam. Sempre ensinei desde pequenininhos. Às vezes eu ia dar ali uma comida ou uma coberta, roupa, eu sempre levei eles. Alguém estava precisando de cesta básica, eu botava eles para movimentar. Fulano está passando fome, vamos movimentar. Eles iam pedir para os coleguinhas e, entendeu? A gente também tem que passar isso para os nossos filhos. E não ensinar o egoísmo. É meu, eu vou herdar, eu vou ficar com isso. Não. Hoje pode estar muito bem e amanhã não está. A gente está vivendo um mundo tão doido que a gente não sabe o nosso futuro, nem o futuro do país, o futuro do mundo, né? Como é que vai ficar? De repente, aí eu rezo todo dia para que não aconteça uma terceira guerra mundial, porque é tantas guerras, né? Que a gente fica com medo. Se isso acontece, Deus nos livre disso, como que nós vamos ficar? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, e aí a gente pode sentir na pele o que um vizinho está sentindo. Na verdade, nós já estamos vendo isso depois da pandemia e durante a pandemia. Quantas pessoas ficaram desempregadas, outros que não conseguiam emprego de jeito nenhum,
Quantas famílias estão morando na rua, que a gente vê que não são mendigos, que são pessoas que tentam se manter limpos, que estão com a mala do lado. Uma vez eu passei no Meia, devia ser umas 10 horas da noite. Eu fiquei abismada de ver aquelas pessoas tudo embaixo da marquise, com mala, com tudo crianças, entendeu? Tentando fazer assim, tipo uma barraquinha, né? Você vê que não são moradores de rua. Estão lá. Porque perderam tudo. E aí tem algumas empresas aí que aumentam o valor de comida, de roupa, de tudo. Por que não dá um emprego? Não ajuda. Nem que seja um emprego temporário. É complicado. A gente tem que parar para pensar se a gente se ganhasse, se colocasse num lugar como o do Laurindo, né? Eu gostei muito da história do Laurindo. Se ele simplesmente ia sumir, deixar tudo para trás. Nem o local, né, de estudo dele, né? Ele não retornou nem para dar um... Aí ele largou Deus e seguiu Mamon, né? Seguiu totalmente Mamon. Porque Mamon encanta, né? Você pode tudo com Mamon. Só não compra, às vezes, a saúde, né? O amor da família. Quanto que nós temos aí que são riquíssimos e ninguém se entende, que basicamente se odeiam, né? Quantos que a gente vê aí que mata a mãe, mata o pai por causa da herança, para ficar com o dinheiro? O que leva a pessoa a fazer isso? É um encanto de Mamon. Ele seduz. E é aquela história, se a gente não prestar atenção no que a gente está pensando, no que a gente está fazendo, no que a gente está aprendendo. Jesus nos dá tanta oportunidade para a gente aprender a amar o próximo e a gente esquece, muitas vezes, do próximo. Basta você estar num dia um pouquinho pior, alguém pisou no teu calo, virou e esqueceu tudo que Jesus ensinou. É ou não é? Isso não acontece? Briga com o marido, briga com a esposa. Acontece. Briga com o filho. Quantos casais não se separam porque falta o dinheiro dentro de casa? O sustento. Quantas brigas não são causadas por isso? Por isso que Jesus nunca falou que era proibido você querer conquistar uma vida melhor. Mas o problema é como você vai fazer isso. Sem passar por cima de ninguém. Sem atropelar ninguém. Né? Sem usar artifícios para passar a perna em alguém. Na verdade, esse ponto é muito grande e muito simples. Né? Os espíritos vêm explicando muito, em muitas situações, que espíritos vêm dar o seu depoimento das coisas que fizeram de errado e que se perderam. Aí depois eles falam, podíamos pelo menos ter dado um dinheirinho, uma migalha, um prato de comida. Não custava fazer isso. O egoísmo é muito grande. Nós somos muito egoístas. Né? Somos todos. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Infelizmente, Mamon ainda nos seduz. Né? Se apresenta muito bonitinho, mas lá na frente é perigoso. É muito perigoso. Porque com isso pode levar a vícios,
de várias formas. Tem gente que, por causa do dinheiro, e quer mais se vicia em jogos, em sexo, em drogas, em bebida, em várias coisas, e sempre quer mais. Aí perde e sempre quer mais. É a sedução do dinheiro. Então, como eu falei, é um ponto muito grande, mas muito simples. E se a gente prestar muita atenção, fácil de entender. Só que o difícil é a gente agir. É usar exatamente tudo o que Jesus nos ensina. É tão complicado, porque nos falta a maturidade de parar e pensar, nem que seja por 2 segundos antes de fazer alguma coisa. Tem pessoas que dão demais. Você é capaz, 8 ou 80, né? Como se dizia. Tira a roupa do corpo para dar para alguém. Mas depois, quando faz alguma coisa que você não gostou, vai lá e joga na cara. Eu te fiz isso, eu te ajudei assim, nenhum obrigado me deu. Ou então, às vezes, a gente faz e fica esperando, né? Ai, eu queria que alguém me agradecesse. Como Jesus fala, já ganhou a sua recompensa. Apareceu, principalmente quando faz em público. Porque quem quer fazer caridade, bondade, às vezes você nem sabe que a pessoa faz, né? Ou fez aquilo. Que nem eu só descobri que o Senna, né, ajudava um monte de instituições depois que ele morreu. Que aí veio à tona. Para mim, era só um jovem, né, que gostava de correr, nada, ele utilizava aquele dinheiro dele e empregava em ótimas coisas, dando oportunidades, gerando empregos. A Xuxa também, que sempre foi tão, tão condenada, como sempre ajudou várias instituições e muitos outros aí que a gente conhece, que teve um jogador de futebol, não me lembro quem é, que pegou uma renda aí de um futebol, sei lá, e doou todo para o INCA, por causa de um menininho que queria, porque queria conhecer o jogador, acho que foi o Ronaldinho, não foi? Não tenho certeza, não me lembro quem é. Queria tanto conhecer, ele foi no INCA, conheceu um menino que estava com câncer, o menino parece que veio a falecer, e ele doou muito dinheiro ali para a ala infantil, para que pudessem ajudar mais, né, mais crianças doentes. Isso é bonito. Isso tem o seu valor. Então, será que a gente iria conseguir dividir se fôssemos seduzidos aí por uma mega da virada? Pois é. Né? Será que a gente ia conseguir realmente? Vou ajudar fulano, vou ajudar ciclano, vou doar um dinheirão lá para o presidente do meu centro para guardar, para não ter problema de... Será que a gente ia fazer isso? Será que a gente faria? Né? Ou será que a gente ia pensar, mas eu sempre quis ir lá para a Europa. Da Europa eu queria esticar para a Ásia. Né? Aí eu tenho que utilizar esse dinheiro. Como é que eu vou doar ou para um centro, para uma igreja ou para uma instituição? Né? É sério, isso é sério. A gente tem que pensar no nosso próximo. É muito difícil para a gente utilizar isso que Jesus ensinou. Muito complicado. A gente estuda e vê completamente, na hora de fazer, a gente faz tudo diferente. Eu acho que já está na hora da gente começar realmente a entender o que ele fala para a gente e começar a dividir, né? a separar o joio do trigo, né? Que já está na hora, para a gente poder ter uma pescaria melhor, né? Colher bons frutos para a nossa vida. Porque tudo que a gente faz aqui, a gente vai responder, vai ter que voltar,
vai ter que refazer e não tem oportunidade melhor do que essa grande escola que a gente está vivendo. Porque é uma grande escola. Porque a nossa vida mesmo é espiritual. Nós estamos aqui pesados nesse corpo que adoece, que estraga, que morre, né? E a gente não acha que isso é o mais importante, não é? Porque quando a gente morre, não vai levar o seu casarão, não vai levar o seu carro, não vai levar parentes, não vai levar joias, porque está arriscado a ser enterrado de noite roubarem as joias, né? A gente, e vai chegar no lado espiritual, não vai carregar nada disso. Vai chegar lá de mãos vazias, só com que você, né, o seu espírito está lá, o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o que ele entendeu, e também não vai mudar da noite para o dia. Provavelmente vai chegar lá e vai ficar assim, com muita vergonha de tudo que ele deixou de fazer. Porque eu acredito que quando a gente está livre do corpo material, a gente vê tudo de uma forma tão diferente que eu acho que deve dar vergonha. Né? Deve dar vergonha, muita vergonha de falar, poxa, por que eu fiz isso? Para quê? Né? Para que tanto preconceito? Para que racismo? Para que tanta inveja? Para que tanta querer ganhar tanto dinheiro só para si? Para que guerra? Não nos leva a nada. É como o Cris falou para gente ali da situação do Laurindo. Eu gostei da sua abertura. Ele sempre reclamou, quando conseguiu, fez o mesmo que os outros, né? Deixou tudo para lá. É muito fácil a gente dizer, o governo tem que fazer, a prefeitura tem que fazer, mas e a gente? Não pode fazer um pouquinho? Se cada um fizer um pouquinho a sua parte, tudo começaria a dar certo. Bom, gente, era tudo que eu queria falar para vocês, passar para vocês. Obrigado por me escutarem. Tenham uma boa noite, todos vocês, e muita paz. Que Jesus nos acompanhe. Fica aí a reflexão, né? Nós não estamos recriminando o dinheiro, mas a gente tem que fazer as nossas escolhas. O que é mais importante, né? Servir a Deus ou ao dinheiro, né? Vamos lembrar sempre de Jesus, que na sua simplicidade nos ensinou também. Bom, para os nossos irmãos que estão assistindo pelo YouTube, né? Fiquem com Deus, que Jesus abençoe o lar de cada um de vocês.